Olá! Sabe aquela sensação de estar numa prova de certificação, o coração na boca e ficar ali travado entre duas respostas que parecem certíssimas? Pois é, se isso já aconteceu, essa análise aqui é para clarear as ideias. A gente vai decifrar juntos esse código para aprovação. Bora lá! Olha, essa frase aí do Claudião, dita numa sessão de estudos, é quase um hino, né? Quem nunca passou por isso? A gente estuda por horas, se dedica pra caramba, elimina aquelas opções que são claramente absurdas e aí, pá, a prova te joga uma armadilha com as duas últimas. E, por algum motivo que a gente não entende, a resposta errada parece que pisca, que chama atenção. É de tirar qualquer um do sério. E esse problema, que a gente pode chamar de dilema das duas finais, não é só comum não, ele é psicologicamente desgastante. E sabe por quê? Porque essas provas de certificação mais pesadas, elas são feitas para testar a profundidade do conhecimento, não só aquela coisa superficial. Então, as duas últimas opções são de propósito muito parecidas. A diferença está ali, num detalhe bem pequeno. E é aqui que mora o ponto cego da preparação mais tradicional, digamos. A gente está lá no simulado, a dúvida aperta e o que a gente faz? Chuta uma e bola para frente. O cérebro está focado em terminar, em performance, então ele meio que apaga aquele momento de incerteza. Aí no final a gente vê que errou, mas por que a dúvida? Qual era a linha de raciocínio? Isso já se perdeu. O erro não vira lição e a chance de cair na mesma armadilha de novo é gigante. Então, para quebrar esse ciclo vicioso, existe um método que, olha, parece meio estranho no começo, é contraintuitivo, mas funciona, que é uma beleza, é quase uma arma secreta. É uma técnica que força a gente a aprender exatamente onde a gente falha. É o que a gente está chamando aqui de método pare e revise. Bora detalhar como funciona essa estratégia. Passo 1. Você começa um simulado. Normal. Passo 2. No primeiríssimo sinal de dúvida, por menor que seja, você para. Para tudo. Não é para seguir em frente. O passo 3 é encerrar o teste. É isso mesmo. Encerra na hora para ver a resposta certa. E aí vem o passo 4, que é o mais importante. Entender a fundo por que aquela resposta é a correta. E mais, porque o seu raciocínio te levou para o caminho errado. Depois que entendeu tudo, aí sim, passo 5, reinicia o teste. Desde o comecinho. Parece lento, né? E é. Mas o objetivo aqui é construir um conhecimento que seja a prova de falhas. A grande chave aqui é uma mudança total de mentalidade. O simulado deixa de ser só uma prova para medir seu score. Ele vira, na verdade, uma ferramenta de caça. Isso mesmo, uma caçada para encontrar e eliminar cada pingo de incerteza. O objetivo não é chegar no final do teste. O objetivo é dominar o conteúdo uma pergunta de cada vez. Ok, a teoria é bonita, né? Mas o mais legal é ver como essa abordagem funciona na prática. Vamos pegar 2 exemplos reais que rolaram naquela sessão de estudos para a prova da AWS, para ver isso em ação. Olha só, essa pergunta foi a primeira que fez o pessoal travar. A situação era a seguinte: várias contas da AWS e todas as instâncias EC2 precisavam conversar entre si de forma privada e, claro, com o menor custo possível. Um cenário super clássico de prova, né? As palavras-chave aí são comunicação privada e menor custo. O que aconteceu? Bom, a primeira intuição do grupo foi VPC Peering. Parece fazer sentido, é uma solução comum, Transit Gateway. Descartaram porque seria mais caro, mais complexo, para o que a questão pedia. E aí, caíram no dilema. Ficaram presos entre duas opções e, como o Claudião já tinha meio que profetizado, foram lá e marcaram errada. Mas aí que entra a mágica do método. Eles pararam, foram revisar e bingo! O conceito que faltava apareceu, Resource Access Manager, ou RAM. Era a ferramenta desenhada exatamente para aquilo que a pergunta pedia. E esse aprendizado ali, na hora, no calor do momento, ele gruda na cabeça. Garantiu que uma questão parecida com essa nunca mais seria um problema. A dúvida foi cortada pela raiz. Agora vamos para a segunda questão. Essa aqui é interessante porque o grupo tinha um palpite muito forte. Sabe aquela certeza de 98%? Mas não era 100%. E a regra do método é bem clara. Se tem qualquer dúvida, por menor que seja, é para parar. O raciocínio deles era perfeito, super lógico. Pensa bem, se o banco de dados principal é criptografado, faz todo o sentido do mundo que a réplica dele também seja, né? É a escolha mais óbvia. Mas, ao invés de só confiar no "eu acho que é isso", eles aplicaram um método. Pararam, encerraram e foram confirmar. E com isso, um bom palpite virou conhecimento de verdade, consolidado. É exatamente assim que a gente constrói confiança para a hora da prova. Beleza, já vimos o método em ação.
Agora, para dar ainda mais peso para essa abordagem, nada melhor do que ouvir de alguém que acabou de passar pela prova, né? Vamos ver os insights do Aguirres, que tinha acabado de ser aprovado na certificação da AWS e compartilhou umas dicas valiosas. E olha só essa frase dele que resume tudo. Mesmo na hora do vamos ver, na prova de verdade, a incerteza tá lá. O Aguirres confirmou que esse sentimento é super normal. Isso só mostra o quão importante é construir o máximo de certezas antes de chegar lá. Cada dúvida que a gente elimina no estudo é um peso a menos, uma preocupação a menos no dia da prova. O Aguirres basicamente deu um mapa do tesouro pra gente. Primeira dica dele, gerenciar o tempo. E não é só fazer a prova correndo, é ter metas. Tipo, em 30 minutos preciso ter respondido tantas questões. Isso evita o pânico no final. Segunda dica, entender a língua que a prova fala. Cada simulado te ensina o jeito que a AWS faz as perguntas. E a regra de ouro que amarra tudo com o nosso método, revisar cada erro. É na análise da falha que o aprendizado de verdade acontece. E a prova final de que isso tudo funciona tá aí. O Aguirres passou com 760 pontos. A nota de corte era 720. Ou seja, não foi raspando, sabe? Foi uma aprovação com folga, uma aprovação confortável. Isso mostra que combinar essas estratégias realmente prepara o terreno para um resultado excelente. Ok, então vamos juntar todas essas peças agora. Vamos montar um plano de ação, um plano mestre para quem está aí encarando o desafio de uma certificação dessas. O caminho para a aprovação, então, fica mais ou menos assim. Primeiro, adotar o método Pare e Revise como a principal ferramenta de estudo para transformar incerteza em conhecimento sólido. Segundo, usar simulados de qualidade. Terceiro, criar um plano de gestão de tempo para o dia da prova. E talvez o mais importante de tudo, aprender a língua do exame, entender como as perguntas são montadas e principalmente tratar cada erro não como um fracasso, mas como um dado, uma informação valiosa. E a gente termina com essa reflexão. Erros são dados. Cada questão que a gente erra num simulado está, na verdade, nos dando uma dica de ouro, apontando exatamente onde a nossa preparação precisa de mais foco. É o mapa para o sucesso. A questão nunca é se vamos errar, porque isso vai acontecer. A questão é o que vai ser feito com esses erros. Como esses dados vão ser utilizados para construir o caminho até a aprovação.